Oi, como estamos todos? Bem-vindos ao Sofá Realista com Camila Brambila. Então, não tem vinheta porque eu não sei fazer vinheta, mas um dia eu melhoro, quem sabe a gente bota uma vinheta de Sofá com Camila Brambila. Agora não tem, mas temos um café, porque eu sou blogueirinha, acho bonito, tá? E a gente vai falar sobre realismo. Vou falar sobre realismo para todas as turmas de segundo ano da escola. Mesmo vocês da 204, que não estão mais comigo, saudades 204, também vão ter aula comigo essa semana, tá? Essa aula aqui. Então, assim, o que acontece aqui é o seguinte. Vocês viram com o professor Guto sobre o que era o realismo, né? Vocês conversaram com ele, entre aspas, porque ele passou a aula para vocês, sobre o realismo ser algo antirromântico. Quer dizer, se o romantismo era subjetivo, o realismo é objetivo. Se o romantismo era individualista, o realismo é mais coletivo. Se o romantismo partia de princípios completamente emocionais, o realismo é mais racional. Então, é bom sempre a gente lembrar que, eu sempre falo isso, para quem é meu aluno desde o primeiro ano, já escutou isso mais de uma vez, que a gente está falando de movimentos literários que nascem para se opor ao movimento anterior. E é exatamente isso que o realismo faz. Para essa aula, a gente vai usar o módulo 6 da apostila 1, tá? A gente vai finalizar aqui a apostila 1 olhando para o realismo no Brasil. Olhar para o realismo no Brasil é olhar para várias características muito típicas do realismo aqui. Então, eu vou retomar algumas características gerais do realismo para trazê-las para o Brasil. Então, vamos pensar assim. O Brasil, ele vai ter o seu grande escritor, né, que vocês já conhecem, já viram, Machado de Assis. E aqui temos peculiaridades desse escritor. Por exemplo, o Machado, ele é um cara muito irônico, enquanto os escritores portugueses, franceses, realistas, eles eram muito mais críticos, diretos. O Machado utilizava a ironia, por exemplo. Então a gente sabe que lá na Europa nasce esse movimento antirromântico, né, com a ruptura da musa romântica em Madame Bovary, do Flaubert. A gente sabe também que os realistas passam a utilizar ciências como método de observação do mundo. Então, isso vai ser bastante importante, porque o Machado vai se utilizar da psicologia. Ao mesmo tempo que ele se utiliza da psicologia, ele faz crítica aos métodos psicológicos, tá? A gente vai ver a utilização do positivismo como pensamento na obra machadiana, que já aparece lá na Europa. A gente vai ver as críticas sociais muito ferrenhas à igreja, ao casamento, à família, a instituições. Mas, meu Deus, as pessoas não têm mãe, que eles odeiam a família. Não, gente, não é bem assim. Gostaria de deixar isso bem claro. Não é que os realistas não têm mãe, não têm religião. O que eles falam é, as pessoas têm suas contradições, tá? Se as pessoas têm suas contradições, meu Deus, para que tentar pagar de perfeito? A ideia central da crítica dos realistas se dava a essa incongruência, a essa inconsistência, que era pegar e aparecer como, nossa, somos uma família perfeita, e aí vai lá o bicho e faz o quê? Em casa, bate no filho, trai a mulher. Então ele fala que isso é uma hipocrisia, e eles vão bater nessas hipocrisias. Assim como ele fala, por exemplo, de pessoas religiosas que vão à igreja todo final de semana, mas fazem mal para um monte de gente. Então, não é que eles queiram diretamente bater nessas instituições, mas eles querem bater na hipocrisia aprofundada por essas instituições. E muitas vezes o Estado também aparece como um representante dessa hipocrisia, tá? Isso aqui é gritante no Brasil, também como era lá na Europa. Os personagens realistas, eles não são mais aquela coisa tão rasa, né? Os românticos eram ou bons ou maus.
ou mocinhos ou bandidos, ou bonitos ou feios, sabe? A gente sabe que isso não existe na vida real. Que tem pessoas boas, que tem pessoas más, mas que tem pessoas boas, que tem coisas más, que tem pessoas más, que tem coisas boas. As pessoas são poços de contradições. E isso vai aparecer nos personagens realistas. Nenhum personagem realista vai ser tudo perfeito ou tudo mal. Porque ele tenta observar a realidade tal como ela é. Isso é de extrema importância para entender os personagens. Gente, a prof não bate tanto na tecla em personagens como a Capitu, do Machado de Assis, do livro Dom Casmurro, de graça. Porque se a gente vê como eram as musas românticas que nós estudamos, todas perfeitas e etc., encontra uma Capitu com a sua sedução, com a sua percepção de mundo, sagacidade, né? O próprio narrador, marido dela, no livro fala: Capitu era muito mais mulher do que eu era homem. Então é uma percepção de mundo diferente, retirando essa subjetividade idealizada. Os nossos personagens têm caráteres duvidosos e têm caráteres positivos. Aqui muda muito essa percepção que a gente tem lá no romantismo, tá? E o Brasil do Machado de Assis? Que Brasil era esse? O Brasil do Machado de Assis é o Brasil que vai ver os primeiros passos para a República. É o Brasil que está dando os primeiros passos para a libertação dos escravos. O Machado de Assis, ele vai participar de eventos muito importantes. Tem uma foto clássica que a gente encontra no site da ABL e no site do MIS, no Museu da Imagem e do Som, que é o Machado de Assis lá da Princesa Isabel no momento que ela assina a Lei Áurea. Então a gente está tendo aqui um Brasil de grandes mudanças. É um Brasil da urbanização. Mas Camila, você não falou que a urbanização também era uma característica do romantismo? Sim, era. Mas a urbanização não acontece assim, né? Não é de um dia pro outro que eu vou urbanizar uma cidade inteira. Na verdade, o que acontece é que mais pro final do século XIX muda muito a urbanização no nosso país. O Rio de Janeiro incha de gente. A capital está crescendo demais. As fábricas, os trabalhadores, as ruas, os boulevards, ali também o Valongo, que era o porto onde chegavam as pessoas sequestradas e escravizadas para o Brasil, tá? Então, a cidade está se tornando um burburinho, está começando a crescer a desigualdade social, quer dizer, crescer, né? A desigualdade já acontecia, a gente tinha uma população gigantesca, massiva de escravos. Mas essas pessoas escravizadas que vão ser jogadas para a rua vão aparecer nas ruas. A gente vai ver bondinhos, cavalos, tá? Pequenos trilhos para criação, luz elétrica, coisas que estão acontecendo. Enquanto isso, a burguesia vai lá e se coloca como classe dominante e começa também a manipular os estados do país. Então tudo isso está acontecendo aqui e a gente tem Machado de Assis como uma fonte de observação desse tempo. O Machado ele é valorizado por várias coisas, mas a possibilidade que ele tem de nos lançar o olhar desse tempo é gigantesca. E sempre com uma linguagem bastante descritiva, sim, uma linguagem longa. Por quê? Porque eles tinham compromisso com a tentativa de ser real. Para isso, a gente dá o nome de verossimilhança. É a tentativa de proximidade com a verdade, a semelhança com a verdade. Então, é o máximo de compromisso de mostrar. Por que é descritivo? Porque se eu quiser explicar como é o Rio de Janeiro hoje, eu posso pegar 1000 fotos na internet e mandar para vocês. No século XIX, não tem como fazer isso. Porque não tem foto, então o que acontece, que até tem, né, mas não existe a divulgação. O Machado estava vivo, inclusive, quando lançou o primeiro cinema, né, o primeiro filme lá dos Irmãos Lumière. Então, assim, o que acontece aqui é que não tem divulgação de imagens. Então, o que ele faz? Ele descreve. Ele descreve para que nós, leitores, possamos olhar para isso e entender o que ele quer dizer. A gente também tem uma análise do caráter. Ele usa a psicologia
para tentar entender a atitude humana. Muitas vezes ele também usa a psicologia para criticar ações humanas. Então a gente vai ver uma profundidade, uma análise psicológica que não existiam antes. Uma das características principais do Machado é a ironia. Ele se utiliza da ironia para brincar com os personagens. Ele se utiliza da ironia para fazer críticas pesadíssimas, sem que muitas vezes a gente nem perceba que essa crítica está sendo feita. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre um personagem que chama Brás Cubas. E o Brás Cubas, ele acaba o seu livro dizendo assim: não tive filhos, não deixei para o mundo o legado da nossa miséria. Isso é pesado, é duro e é bastante irônico. Tipo, é um morto falando sobre si mesmo, dizendo: olha, eu posso ter feito um monte de merda, mas eu não deixei para o mundo o legado da nossa miséria. Então, tudo dentro desse contexto é irônico. Machado tem muita força nisso. Um olhar social bastante relevante. Fora que o Machado também está sendo influenciado pelas ciências, né? Eu sei que o professor Guto não teve todo o tempo ali de aula para falar sobre as partes científicas. Eu falei assim: deixa para mim que eu falo, que eu adoro. Então eu gostaria que vocês pensassem em algumas coisas. Por exemplo, aqui se desenvolve os 3 grandes nomes da sociologia, das ciências sociais: Durkheim, Weber e Marx, tá? São 3 pensadores que vocês já estudaram na aula do professor Felipe o ano passado. São 3 pensadores que mudaram a lógica de pensamento. Weber e o Marx pensam a dialética, tá? Que também são base da ciência. O positivismo, com Auguste Comte, vai olhar a ciência como quantificação. Não só a ciência biológica ou a matemática, mas também as ciências humanas como quantificação. A gente vai ter aqui a ideia marxista da luta de classes, a ideia de que existem pessoas que são completamente dominadas pela economia e pessoas que dominam a economia, né? Que é essa grande ideia da luta de classe marxista que está entre a burguesia e o proletariado. A gente vai ter aqui o Durkheim pensando em ações sociais, em situações sociais. Então, muda-se uma perspectiva de pensamento. Isso vai aparecer, o positivismo do Auguste Comte vai aparecer muito na obra machadiana. Outra coisa que é muito importante aqui é pensar o darwinismo, gente. O Darwin foi lá, depois de anos de pesquisa, e disse assim: se pá, a gente não nasceu de Adão e Eva, né? Se pá, o que a gente nasceu aqui, eu descobri a evolução das espécies, a questão da variabilidade e tal. Se pá, a gente tem que repensar como que a gente chegou até aqui. E aí ele vai lançar todo o evolucionismo, que é super importante para a gente pensar a ciência até hoje, né? Então, isso também vai influenciar aqui. Para além disso, a gente tem o desenvolvimento da psicologia, a grande sacada freudiana da psicanálise, e temos também as pseudociências. Essas são gravíssimas, inclusive. Eu até tomo café, porque a gente vai ter que falar dessas pseudociências. Então, assim, as pseudociências, elas nascem com um cara que um dia ele fala assim: eu acho que é possível explicar porque existem pobres miseráveis e pessoas ricas a partir de uma ideia determinista. Então, a gente vai ter um cara chamado Auguste Taine, que ele escreve um livro sobre determinismo social e biológico. Ele defende que as pessoas são pobres porque são determinadas para serem pobres, as pessoas são ricas porque são determinadas para serem ricas, e isso incube pessoas pretas, que são pobres, pessoas brancas, que são ricas. Olha que lógica interessante. Ele vai lá e diz assim: olha, galera, se os brancos europeus ocuparam o mundo inteiro, né, estão aí ocupando tudo, ganharam várias guerras, porque eles são superiores. Se os pretos indígenas perderam tudo, é porque eles são o quê? Inferiores. Nem levou em consideração que os europeus tinham, sei lá, cavalos e pólvora. Não, isso não levaram em consideração, né? Não tem. Arma de fogo, não. Mas, enfim. O que acontece é que o Taine cria o determinismo social e biológico.
e ele também acaba influenciando alguns escritores. E os principais escritores influenciados pelo Auguste Taine aqui no Brasil são escritores naturalistas, tá? Eu vou parar por aqui agora, do momento Sofá com Tia Camila, pra gente falar no próximo vídeo sobre a diferença entre os naturalistas e os realistas, tá bom? Beijo meu. Beijo do Machado.